Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretários regionais. Discutiu-se nesta Casa da Democracia um programa de governo que poucas ou nenhumas novidades traz, quando comparado com o programa de governo da coligação PSD-CDS em 2019. Apesar de adicionado mais um partido à coligação, as novidades são poucas, sendo por isso um programa de governo de continuidade. Desde 2015, momento em que o Dr. Miguel Albuquerque assume a presidência do Governo Regional, que temos vindo a discutir programas de governo que não passam de um rol de boas intenções e promessas que se vão prorrogando no tempo até cair no esquecimento. Ou então, quando não se concretizem ou se cumprem as promessas, a culpa é da República. Este é um programa de governo que, em relação ao Porto Santo, não satisfaz, mais uma vez, o desejo dos porto-santenses em terem uma ligação marítima contínua e sem interrupções em janeiro entre a Madeira e Porto Santo. Um compromisso não cumprido pelo PSD. Em relação ao ferry, para a ligação Madeira-Continente, é um assunto ausente deste programa. Uma promessa usada por Miguel Albuquerque para ganhar votos em 2015, defendida viamente pelo CDS em 2019, antes de entrar para o governo, mas uma promessa que agora cai de vez das intenções do governo regional. E aqui, Sr. Deputado Lopes da Fonseca, devo dizer que o CDS é que deve estar triste por ser um incumpridor de promessas. Definitivamente, com este governo não haverá ferry. Este é um programa que reflete as opções governativas de um governo que fica satisfeito por ter cada vez mais apoios sociais, por estar a apoiar mais famílias, ignorando que, se há necessidade de haver um aumento dos apoios, é lógico que existem mais famílias a pedir e, portanto, mais famílias a passar dificuldades, o que significa que é inquestionável o aumento da pobreza. Inexplicavelmente, este é um programa que ignora que a região autónoma da Madeira é a região do país com a maior taxa de risco de pobreza. Isto é, 1 em cada 4 madeirenses e porto-santenses vivem com menos de 551 euros por mês. Ignora que somos uma região onde o poder de compra é dos mais baixos do país. Ignora que vivemos numa região onde o custo de vida é dos mais altos do país. Claro, a contar com a agravante de pagarmos mais 18% pelo transporte marítimo de mercadorias quando comparamos com os Açores. Quando olhamos para a habitação, vivemos numa região onde o vencimento médio que permite adquirir uma habitação ascende os 3.000 euros mensais. E, apesar de haver investimento público para a construção de habitações a custos controlados, este investimento é insuficiente para evitar que os preços dessas habitações não estejam muito próximos dos valores de mercado. Relativamente à Secretaria Regional da Inclusão e no que diz respeito às orientações estratégicas, estas praticamente omitem as opções políticas para os nossos idosos. É quase inexistente uma referência às políticas para os idosos. Este é um programa de governo sem uma única linha sobre a construção de lares ou sobre a abertura de centros de noite, como foi prometido pelo Governo Regional na anterior legislatura. Não há uma intenção concreta e objetiva em construir lares novos ou novos lares para os nossos idosos, que aguardam há imenso tempo em lista de espera por um lar. No que concerne a um setor estrutural como a saúde, continuamos ligados às máquinas, com medidas paliativas que empurram utentes para listas de espera de décadas. O nosso Serviço Regional de Saúde está doente quando temos profissionais cansados, com excesso de trabalho e de horas extraordinárias e sem a merecida valorização das carreiras. Temos ainda falhas ao nível do investimento progressivo nos cuidados de saúde primários e de promoção da saúde. E continuamos a ter rastreios oportunísticos após
este Governo ter prometido há anos que passaria a abranger a totalidade dos grupos de risco. Este é um programa de um Governo que recusa a redução do IVA, optando por aumentar os cofres da região com essa receita, ao invés de reforçar o rendimento das famílias. Um Governo regional que previa amealhar no ano de 2023 um valor de 1.056 milhões de euros de receita. No entanto, e até setembro de 2023, o valor amealhado já era mais de 1.137 milhões de euros de receita, acima do previsto para o ano todo. Portanto, temos este ano a maior receita fiscal de sempre, mas o povo continua a ser castigado por uma carga fiscal excessiva. Este é um programa de um Governo que, em matéria de educação, teima em não vincular docentes após 3 contratos consecutivos e a manter os 5 anos ou os 5 contratos consecutivos, exceto nos anos em que existem eleições, pois nessa altura já podem ser de 3 anos. Esta, sim, é uma estratégia meramente eleitoralista. Um programa que volta a falar da necessidade de se valorizar o trabalho das ajudantes domiciliárias. As mesmas promessas que constam do programa de governo apresentado nesta Casa em 2019. Isto significa que se passaram 4 anos e o prometido não foi cumprido. Será nesta legislatura? Vamos fazer como São Tomé, só ver para crer. Este é um programa de um Governo que implementa a taxa turística, aquela taxa aplicada em Santa Cruz, mas foi tantas vezes criticada pela coligação. Mas, afinal, essa taxa é justa, é necessária e vai ser implementada na região. Mas recordo que a intenção para implementar uma taxa turística na região não é novidade, porque em 2016 houve um estudo que terminou com um relatório encomendado pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura e que custou ao contribuinte 48.585 euros para a implementação de taxas turísticas na região. Logo, já havia nessa altura a intenção de implementar a taxa turística na região. Relativamente ao setor primário, é notório que ficaram pendentes quaisquer respostas e soluções. Por isso, continuaremos a aguardar verdadeiros compromissos que tragam um novo estímulo a este setor e uma real valorização do trabalho dos agricultores e pescadores, que salvaguarde rendimentos justos para todos aqueles que se dedicam todos os dias a tirar o fruto do seu trabalho da terra e de todos aqueles que todos os dias vão buscar o seu sustento ao mar. No ambiente, ficou-se por uma mera propaganda ambiental, com clichês cuidadosamente escolhidos e um conjunto de boas intenções que tombam perante projetos económica e ambientalmente danosos, como a construção da Estrada das Ginjas e o ruinoso projeto de teleféricos em zonas de proteção especial do Corral das Freiras. Um verdadeiro negócio da China para o promotor e um investimento ruinoso para a região que coloca em causa a nossa paisagem e a nossa biodiversidade. Este é um programa onde não existe uma resposta objetiva ao desafio demográfico e geracional e desconhece quase as verdadeiras medidas de incentivo à natalidade. Um programa que fala em concluir a revisão do Estatuto Político e Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que não é revista há mais de 2 décadas. Promessa e intenção defendida por Dr. Miguel Albuquerque em período pré-eleitoral em 2015 e que depois constou do programa de governo de 2015. Será que é desta vez que haverá uma reforma do sistema político para que sejam implementados o registro de interesses e o regime de incompatibilidades e impedimentos dos cargos políticos, bem como a limitação de mandatos do Presidente do Governo Regional? A verdade é que este programa de governo nada refere quanto a esta matéria. Outro aspecto, digamos que interessante neste programa de governo é o facto de estar ausente qualquer referência ao combate à corrupção. Numa época em que se fala da necessidade da atividade política se pautar pela ética e pela transparência, não seria descabido uma referência ao combate à corrupção. Em síntese, este é um programa vago, sem novidades e sem opções governativas que garantam a melhoria do poder de compra das famílias madeirenses e porto-santenses e não garante a assunção de compromissos concretos. Sendo assim, o JPP recusa-se a assinar um cheque em branco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.